E aí, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais uma aulinha do Matemática Fácil. Hoje nós teremos uma aulinha de física e o assunto será choque oblíquo. Não esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se e acione as notificações clicando no sininho que fica no canto superior direito. O engajamento de vocês é super importante para que o nosso canal cresça. Nós aí já passamos dos 30 mil inscritos, estamos querendo chegar à meta de 100 mil. Uma boa aula! Nas aulas anteriores, vimos choques frontais. Hoje nós veremos o choque oblíquo, quando os corpos não se movem na mesma reta. Vamos demonstrar que, quando ocorre a colisão, os corpos se movem perpendicularmente. Então, nós vimos nas aulinhas passadas, o choque entre dois corpos A e B, e geralmente eram choques frontais. Eles encontravam-se, havia o choque e depois os corpos ou eles ficavam parados e o outro se movimentava, ou os dois se movimentavam em sentidos opostos ao choque, mas tudo isso numa reta. Hoje nós vamos ver quando acontece o movimento oblíquo. Então aqui eu tenho uma massa MA, um corpo A e um corpo B de massa M. E aqui o corpo A está indo se chocar no corpo B, que está em repouso, ele está parado. E aqui é o movimento antes, quando o corpo A está indo se chocar ao corpo B. Depois que eles batem, o corpo B se movimenta nesse sentido aqui, numa reta, e o corpo A continua. E entre os vetores VA e VB se forma um ângulo alfa. E nós vamos ter as velocidades V'A e V'B depois do choque. Antes do choque só tinha a velocidade VA, Depois do choque, agora temos a velocidade V'A e V'B. Sendo o choque perfeitamente elástico, existe a conservação da energia cinética. Então, a energia cinética antes é igual. Supondo o choque perfeitamente elástico, existe a conservação da energia cinética. Então, a energia cinética antes é igual à energia cinética depois. mv ao quadrado A sobre 2 é igual a mv' ao quadrado A sobre 2 mais mv' ao quadrado sobre 2. Simplificando os 2 e os m's, teremos v ao quadrado A igual a v a ao quadrado mais v' ao quadrado. E comparando 1 e 2, a primeira equação lá, comparando essa equação com essa equação, nós vemos que a parte onde tem cosseno de alfa não aparece. Então, o cosseno de alfa é igual a zero, pois zero vezes aqueles produtos, zerou e eles não aparecem aqui. Então, cosseno de alfa é igual a zero. Para alfa, que tem valor 90 graus, pois cosseno de 90 graus é igual a zero. Então, cosseno de alfa é igual a zero, alfa é igual a 90 graus. Se o alfa é igual a 90 graus, os vetores VA' ou V'A e os vetores V'B formam um ângulo de 90 graus que são, ou seja, os vetores são perpendiculares, já que eles formam um ângulo de 90 graus. Supondo o choque perfeitamente elástico, existe a conservação da energia cinética. Então, a energia cinética antes é igual à energia cinética depois. Então, mv ao quadrado A sobre 2 é igual a mv'A ao quadrado sobre 2, mais mv'B ao quadrado sobre 2. Simplificando aqui o 2 e os m's, teremos v ao quadrado A igual a v' ao quadrado A mais v' ao quadrado B. Comparando 1 e 2, vocês viram aquela primeira equação, ele tinha um cosseno de alfa, e aqui nós não vemos mais o cosseno de alfa. Então quer dizer que o cosseno de alfa lá é igual a zero, ele vai zerar os outros fatores do produto. Então, cosseno de alfa é igual a zero. Para o cosseno de alfa ser igual a zero, o ângulo tem que ser de 90 graus. Então, alfa é igual a 90 graus. O que isso quer dizer? Que o vetor V'A e o vetor V'B, eles formam um ângulo de 90 graus, então esses vetores são
perpendiculares. Agora vamos fazer um exercício. Uma pequena esfera A de massa MA igual a 1 kg move-se no plano OXY com velocidade VA igual a 5 metros por segundo. Outra pequena esfera de massa MB está em repouso. Após a colisão, a primeira esfera passa a se mover com velocidade V'A no eixo dos Y e a outra no eixo dos X, com velocidade V'B igual a 2 metros por segundo. Determine MB e V'A. Dados, o seno de alfa é igual a 0,80 e cosseno de alfa é igual a 0,60. Pessoal, essa questão ela não é difícil, né? Não é complicada. O problema é que ela é muito trabalhosa, né? Porque nós vamos ter que trabalhar com a decomposição de fatores antes e depois do movimento, né? Antes e depois do choque. Então ela é bem trabalhosa, assim, ela é bem extensa, mas não é dificílima, né? Como a gente vai ver a partir de agora. Então vamos fazer a decomposição vetorial. Componentes vetoriais da velocidade VA antes do choque. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse gráfico aqui, ó. Nós vamos decompor esse vetor VA em um componente y aqui e um componente x. O ângulo alfa entre esse vetor aqui e esse vetor aqui é o mesmo, né? Já aqui, né, lá pela aquela parte dos ângulos, né? Ângulos coplanares, eles são congruentes, né? Eles têm a mesma medida. Então esse ângulo alfa aqui é o mesmo que esse ângulo formado entre esse vetor e esse vetor VAX, tá? Então eu vou ter esse vetor VYA e esse vetor VXA. Então, lá da aulinha, né, de decomposição vetorial, né, nós temos que Vxa é igual a VA vezes cosseno de alfa. Vxa é igual a 5, que é o valor de VA, né, conforme o exercício nos fornece, vezes cosseno de alfa, que é 0,6, também dado do exercício. Então, o componente Vxa é igual a 3 metros por segundo. Vamos guardando bem esses valores aí, pessoal. Se vocês quiserem, né, quando terminar o exercício, voltar para dar uma conferida, né, na aula, para reforçar aqui o valor, né, Vxa é igual a 3 metros por segundo. Vamos memorizar esses valores que depois eles serão usados lá nas quantidades de movimento. O componente Vya igual a VA vezes seno de alfa. Vya é igual a 5, que é a VA, vezes 0,8, que é seno de alfa. Então, Vya é igual a 4 metros por segundo. Então, vamos memorizar esse valor aqui também. Agora, os componentes vetoriais da velocidade VB antes do choque. Tudo zero, né, pessoal? Por quê? Porque o B está em repouso, ele está parado. Então, o Vxb é igual a VB igual a zero. E o Vyb é igual a VB, que é igual a zero. Então, Vxb zero, Vyb zero, né? Porque o corpo B está em repouso antes do choque. Agora, os componentes vetoriais da velocidade V'A depois do choque. O componente V'A vai ser igual ao componente V'Ya. Tá? Por quê? Vamos lá para o gráfico de novo. Ó, aqui eu vou ter uma velocidade, né, V'A, ele vai se decompor em V'A, ou melhor, V'Ya, que vai ser esse vetor aqui, e o componente V'Ax, que é esse componente aqui. O componente V'A vai ser igual a V'Ya, tá? E por que isso? Porque aqui não vai haver decomposição vetorial depois do choque, tá, gente? Porque o vetor V'A ele só vai nessa direção vertical aqui, ó. Tá? Então, V'A vai ser igual a V'Ay ou YA. Eles vão ser iguais. E não vai haver o componente V'Xa ou V'X, porque é igual a zero. Ele não tem esse componente horizontal aqui, ele só tem o vertical. Então, V'A é igual a V'Ya, e o V'Xa é igual a zero, porque ele não existe, né? Só tem esse componente vertical aqui, o horizontal não existe.
Agora vamos ver os componentes vetoriais da velocidade V'B depois do choque. V'xb é igual a V'B, que é igual a 2 metros por segundo. Então já tem o valor do V'xb, que é 2 metros por segundo, que é igual ao componente V'B. Por quê? Vamos voltar ao gráfico lá. Ó, V'B só tem o componente horizontal, ele não tem o vertical, né, gente? Ele só vai no horizontal. Então, o V'xb vai ser igual ao V'B, que é 2 metros por segundo. Os dois serão iguais. E o V'yb igual a zero, porque, né, ele não existe. Então, V'xb igual a V'B, que é 2 metros por segundo. V'yb igual a zero, né? Não existe esse componente vertical aqui. Agora vamos achar as quantidades de movimento no eixo y. Tá? Então, Q inicial igual a Q final. O Q inicial é MA vezes VYA mais MB vezes VYB igual a MA vezes V'YA mais MB vezes V'YB. Massa de A igual a 1 vezes VIA, nós já descobrimos esse valor, né? Então, massa de A igual a 1 vezes VYA, nós já achamos esse valor, é 4, mais MB vezes 0. VYB, 0. Tá, gente? É o componente vertical do B antes do movimento, mas como ele está em repouso, vale 0, né? Vezes 0. Igual a massa de A vezes 1 vezes V'YA mais MB vezes V'YB. Nós já vimos que V'YB é um componente também vertical da velocidade B depois do choque, vale 0, dá 0. 1 vezes 4 dá 4, MB vezes 0 dá 0, dá 4 igual a 1 vezes V'YA, dá V'YA, mais MB vezes 0 dá 0. Então, V'YA é igual a 4 metros por segundo. Como V'YA é igual a V'A, então V'A é igual a 4 metros por segundo. Nós achamos aí a primeira parte da questão, né? Achar a velocidade de V'A, nós já encontramos, vale 4 metros por segundo. Então vamos ver a quantidade de movimento no eixo x. Q inicial é igual a Q final. Então MA vezes VXA mais MB vezes VXB é igual a MA vezes V'XA mais MB vezes V'XB. A massa de MA vale 1 vezes VXA, nós vimos que é 3, mais MB vezes 0, VXB, né, o componente VXB, né, ele é 0, porque a velocidade em B é 0, antes do choque, né, ele está em repouso, vezes 0, igual a massa de A vezes 1, vezes V'XA 0, né, o V'XA componente X depois do choque em A, ele não existe, vezes 0, mais MB vezes 2. Ó, V'XB é 2, como nós vimos nos slides anteriores, né? Então, 1 vezes 3 é igual a 3, que é igual a MB vezes 0, dá 0. Igual a 1 vezes 0, dá 0. MB vezes 2. Então, 3 é igual a MB vezes 2. Isolando o B, teremos MB igual a 3 dividido por 2, 3 meios. E isso dá MB igual a 1,5 kg, que é o nosso outro item da nossa questão. Então, MB igual a 1,5 kg e o V'A é igual a 4 metros por segundo. Então, nós resolvemos a nossa questão. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula.